livro de 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 12, onde a palavra vai nos dizer assim: aquele, pois, que pensa estar de pé, venha que não caia. Algumas traduções vão estar assim: aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Amém? Podeis vos assentar, dando glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Lembrando que nós estamos em um culto pentecostal. Então você pode dar glória a Deus, você pode bater palma, você pode dizer aleluia, você pode fazer no Espírito tudo aquilo que o Senhor nos permitir. Amém? No Espírito tudo aquilo que Ele permitiu. Amados irmãos, nós estamos vivendo verdadeiramente o final dos tempos, né? Nós estamos vivendo aí os últimos dias nessa terra, e cada dia que passa, os problemas parecem que são maiores, as dificuldades parecem que são maiores, as lutas parecem que são maiores, os gigantes parecem que são maiores. Hoje eu levantei cedo, falei para o Lucimara que eu ia vir aqui limpar a igreja, e aí eu fui na feira primeiro, e fiquei conversando com uma pessoa lá na feira, e depois eu vim para cá, parei o carro ali e fui limpar a igreja, passar pano, limpar os banheiros. E depois eu sentei nessa cadeira e fiquei meditando um pouco, olhava para o relógio, comecei a orar ao Senhor. E às vezes a gente quer algo do Senhor num tempo que não é o tempo dele. Nós queremos que Deus abrevie o tempo para nós. Só que a palavra vai dizer lá em Mateus, se eu não me engano, capítulo de número 24, que por vossa causa o Senhor abreviou o sofrimento, abreviou o tempo. Mas quando o Senhor está falando isso, Ele está falando da tribulação. Aquilo que nós temos que passar, aquilo que nós temos que viver, será a seu tempo. E nós temos que começar a entender o tempo de Deus. Porque a Bíblia vai nos dizer lá no livro de Eclesiastes que há um tempo para tudo na terra. Hoje às vezes nós pensamos assim: poxa, estou passando uma luta, uma provação tão grande, não estou suportando. Suporta, irmão, sabe por quê? Porque não virá sobre nós tentação, tribulação maior do que nós possamos suportar. E hoje eu queria falar algumas coisas das características de Jesus, algumas características dele. Jesus, ele veio nessa terra como homem, sujeito às mesmas paixões que nós, sujeito às mesmas lutas que nós. Ou você acha que lá no tempo de Jesus ele não tinha luta na carne? Ou você acha que lá no tempo de Jesus ele passou ali 33 anos e meio de boa na lagoa e nada do inimigo se aproximar dele? A palavra fala que ele acabou de ser batizado, ele é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E não era qualquer demôniozinho que estava ali, não, era o próprio Satanás. E a palavra fala que Jesus rebate todas as insinuações do inimigo na palavra. Mas a palavra também vai dizer que Jesus, quando Lázaro morre, vai falar que ele chorou. Ou seja, a emoção em Jesus aflorou naquele momento que ele chorou. Lá no Getsemane, quando ele estava ali com alguns apóstolos, com alguns discípulos ali, e ele chorando, ele vai até eles: pô, vocês não podem vigiar comigo uma só hora, não podem orar comigo um só momento. E ele vai dizer num momento de profundo estresse: Senhor, se possível, passe de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Também nós vamos ver uma situação em que Jesus, ele passa a mão no chicote ali, e o pessoal está usando a casa do Senhor para vender ali rolinhas, pombinhas, ovelhas. Ele passa
para cima daquele povo ali, não vai fazer da casa do meu pai casa de comércio. Ou seja, a temperança de Jesus como homem se aflora naquele momento. Nós vamos ter um momento em que Jesus está ali, agachado, e vão chegar uma multidão perto dele, com uma mulher que foi pega em adultério, e Jesus, com toda paciência e sabedoria, ele diz uma palavra, e aquele povo todo vai, fica só a mulher, e ele não julga aquela mulher, mas ele diz: filha, vai e não peques mais. Então nós vemos características de Jesus em vários momentos da sua vida, mas a palavra vai dizer principalmente nos 3 anos e meio do seu ministério. O primeiro milagre de Jesus é feito onde? Num casamento. Jesus vai até aquele casamento e ali acaba o vinho. E a mãe de Jesus fala: acabou o vinho. Jesus fala: mulher, o que tenho eu contigo? Não é chegada, porque a hora não, mas e ela confiava tanto, Maria confiava tanto que Jesus faria alguma coisa, que ela fala: faz tudo que ele mandar. Eles vão lá e mandam encher aquelas talhas, né? Alguns falam que aquelas talhas tinham 120 litros, outros falam que eram 180, mas era bastante coisa. Eles enchem aquelas talhas. E aí vem o mestre da festa, né? Experimenta aquele vinho e fala: poxa, todas as vezes que a gente vai no casamento, primeiro eles servem o vinho bom, e depois que o povo já bebeu, eles vão e servem o pior. Mas aqui foi o contrário, serviram o vinho melhor depois. Na simbologia, irmãos, nós vamos entender que quando é a nossa vontade, por mais maravilhosa que ela seja, quando nós entramos na vontade do Senhor, ela vai ser muito melhor do que a nossa. Então, Jesus teve algumas situações que ele demonstrou ali o seu lado humano. Mas vai ter pessoas que vai dizer para você assim: mas ele era Deus. Sim, mas ele veio a esta terra como ser humano, porque o sacrifício só iria valer Jesus sendo humano, porque um Deus não pode ser morto. Em momento algum a Bíblia vai falar que o diabo será morto. A Bíblia fala que ele vai ser julgado, lançado no inferno, e o inferno junto com ele no lago que arde como fogo, com fogo e enxofre, onde o fogo não se apaga e a traça não morre. Nós poderíamos pensar assim: por que Deus não nos fez imortais? Porque lá no tempo de Adão e Eva, lá no tempo da inocência, o pecado adentrou ali. E quando o pecado ele adentrou ali, amados irmãos, entrou também a enfermidade, entrou também o pecado. Então o pecado trouxe uma série de consequências. Mas por que nós estamos falando isso? Porque a palavra nos diz, irmãos, que aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Uma vez o apóstolo Josué falou para mim assim: hoje você venceu um gigante, mas o próximo será ainda maior. E verdadeiramente é isso que tem acontecido. Os gigantes têm sido cada vez maiores. Os gigantes têm se apresentado diante de nós cada vez maiores. E ontem eu falava com os jovens aqui que os dias maus ele vem para todo mundo. Talvez o dia mau para você é um dia que você precisa muito de algo e você não consegue. Todas as portas se fecham para você. Talvez o dia mau para você é um desejo do teu coração que aos teus olhos é impossível alcançar. Mas a palavra do Senhor diz lá em Lucas 1,37 que não há impossível para Deus em suas promessas. Aquilo que Deus prometeu, Ele há de cumprir a seu tempo. E a palavra do Senhor vai nos dizer: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Ou seja, a tentação, a luta, ela é inerente de nós que somos humanos. Que graça teria, irmãos, passarmos uma vida inteira aqui,
batendo palmas, vaquinhas de presépio, sem nada acontecer, que a gente não tem luta nenhuma nessa terra. Que valor se daria ao sacrifício de Jesus se nós não pegássemos a nossa cruz e caminhássemos? O que seria de nós se nós não fizéssemos aquilo que Jesus falou? Porque Jesus não obrigou ninguém. O mais interessante do servir a Cristo é que Ele não te obriga a nada. Ele não te obriga a nada, e Ele também não te impede de nada. Nós vemos aí, existem hoje trocentas igrejas por aí, trocentas instituições aí, cada uma com o nome e etc e tal, e tem as suas doutrinas, e tem os seus costumes, doutrina não, tem os seus costumes, porque a igreja verdadeira, ela vai seguir o que diz lá no livro de Atos: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então a doutrina para todas as igrejas que pregam o evangelho de Cristo, ela é uma só. Amém. Agora, usos e costumes vai ser, né, de cada líder, daquilo que ele acha que tem que ele pensa que, da interpretação que ele vai ter da palavra, e etc e tal. Por isso que você vai ver igrejas que são permissivas, igrejas que já são rígidas demais, igrejas que já são meio termo, igrejas assim, assado, e por aí vai. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite é que a tentação, ela é humana, mas ela não será maior do que a força que Deus te dará para enfrentar. Amém. E o Senhor não vai colocar algo diante de você que você é incapaz de vencer. E nós temos que começar, irmãos, a entender que ser cristão não é um mar de rosas. Porque se ser cristão fosse um mar de rosas, nós não teríamos às vezes um dizimista da casa do Senhor desempregado, nós não teríamos alguém enfermo dentro da igreja. O Senhor nunca falou que você não passaria por lutas, mas Ele disse que no mundo tereis aflições. Mas Ele também fala: eu venci o mundo e vós também vencereis. Amém. Às vezes você pensa assim: poxa, eu poderia fazer isso ou fazer aquilo outro, não sei mais o que. Mas de repente você pensa assim: ah, mas se eu fizer isso, vai faltar isso. Se eu deixar de fazer isso, vai sobrar naquilo. Então eu quero dizer uma coisa para você hoje: tudo que nós conquistamos não é só pelo fruto do nosso trabalho, mas é porque o Senhor permitiu que você tivesse condições de conquistar. Jesus pegou 12 caboclos lá, 12 matutos, pegou lá, a maioria deles era pescador, cobrador de imposto, era tudo aquilo lá, para prepará-los para algo maior. Às vezes você pensa: poxa, mas eu estou há tanto tempo e nada tem acontecido na minha vida espiritual. Não, tem acontecido sim, é que muitas vezes nós não percebemos. Cada vez que você vem à casa do Senhor, que você ouve a palavra do Senhor, é um tijolinho que está sendo colocado ali na sua vida espiritual. É algo que o Senhor está falando com você. E hoje eu estava sentado aqui sozinho na igreja e estava imaginando: poxa, quantas lutas eu já passei, quantas lutas tenho passado e quantas lutas ainda vou passar. Tem dias que a vontade humana da gente é de simplesmente virar e tchau para vocês, vou viver a minha vida. E vocês acham que a vontade humana da gente não fala isso? Eu já ouvi de muitas pessoas dizer o seguinte: depois que eu fui para a igreja, as coisas para mim pioraram. Depois que eu fui para a igreja, as portas se fecharam. Depois que eu fui para a igreja, não sei o que acontece comigo, eu não consigo mais nada, tudo está errado na minha vida. Antes eu tinha dinheiro, hoje eu não tenho. Antes eu andava num carro bom, hoje eu não ando. Eu tinha uma casa, eu perdi até a casa. Aí eu me lembro de Jó, homem íntegro, reto, fiel, temente a Deus, se desviava do mal, milionário, juiz sobre aquela terra. A palavra diz que ele tinha não sei quantas juntas de camelo, não sei, era tudo de 1000 para lá.
E num tapa só, ele perde 10 filhos. Num tapa só, ele perde toda a sua riqueza. Num tapa só, a mulher dele vira e fala: amaldiçoa esse Deus, e morre. Mas você já parou para pensar num detalhezinho que às vezes a gente lê o texto porque a gente tem o costume de ler o texto e ler só, como diz entre aspas, os grandes detalhes, mas esquece dos pequenos detalhes. A Bíblia fala que a mulher de Jó falou para ele assim: amaldiçoa esse Deus e morre. Mas lá no capítulo 42, no final, abre lá para mim, os últimos versículos, lá no verso 42, olha que interessante. Jó 42, lá no último versículo, lá, penúltimo versículo. Volta, peraí, volta mais um aí, volta mais um. Volta mais um. Volta mais um. Aí. Jó perdeu os seus 10 filhos numa tacada só, não foi? A mulher dele não falou para ele amaldiçoar Deus e morrer? Agora está vivo. Mas olha aqui. Volta mais um aqui. Volta mais um. Vamos ver tudo. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Amém. Glória a Deus. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quanto antes o conheceram. Então não foi só irmãos e irmãos, todo mundo que conheceu Jó. E comeram ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Quer dizer, o Senhor permitiu, correto? Porque lá no primeiro livro de Jó, o Senhor apresenta Jó ao inimigo e fala: conhece meu servo Jó, homem íntimo, reto, fiel, temente a Deus, discípulo do mal, papá. Não é? Não é isso que acontece? Então, e cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. Olha aqui. Então vieram ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram. Se ele conhecia 1000 pessoas, ele ganhou um dinheiro dessas 1000 pessoas e ganhou uma peça de ouro de cada um. Ou seja, no mínimo 1000 peças de ouro. Se ele conhecesse 1000 pessoas. E se ele conhecesse 10.000? Passa. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Pois teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois, e 1.000 jumentos. Basta. Agora vem o pulo do gato. O que a mulher de Jó falou para ele lá atrás? Amaldiçoa esse Deus e morre. Jó havia perdido quantos filhos? 10. Também teve Jó 7 filhos e 3 filhas. Quantos filhos? 10. Total? 10. Quem mandou Jó amaldiçoar Deus e morrer? Quem? Quem? Com quem Jó teve 7 filhos e 3 filhas depois? Com quem? A esposa dele. E aí? Mas ela não mandou ele amaldiçoar? A Bíblia não fala que a mulher de Jó morreu. A Bíblia vai falar da mulher dele só lá nessa parte aí, lá atrás. Mas a mesma mulher que mandou Jó
amaldiçoar o Senhor e morrer, foi a mulher que Deus usou para dar a ele mais 10 filhos. Amém. Passa. E chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da segunda Késia, e o nome da terceira Queren-Apuc. Passa. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Passa. E depois disso viveu Jó e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a geração. A tribulação de Jó foi pesada? Sim ou não? Foi pesada, não foi? Sim. O gigante foi grande, não foi? Foi. 10 alças de caixão, toda a sua riqueza, toda a sua saúde, mas Deus preservou algo em Jó: a sua vida. Amém. Sua vida. Sabe por quê? Porque Deus queria que ele chegasse nesse ponto aí, ó. Amém. Ter novamente 10 filhos, ter tudo que ele tinha dobrado e viver muitos e muitos anos. Amém. E aí eu pergunto para você: nós passamos por lutas e tribulações, passamos por lutas e tribulações, enfrentamos problemas e muitas vezes morremos na praia. Por que nós morremos na praia? Porque nós queremos ir para o céu, queremos sentar no lugar de Jesus à direita de Deus Pai, mas não queremos morrer. Verdade. E eu não estou falando aqui de morrer fisicamente, eu estou falando de morrer para esse mundo. Verdade. Por isso que a palavra vai nos dizer que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Amém. A salvação é conquista. Existe algo que eu preciso fazer para obter a salvação, e é crer. Crer em Jesus Cristo como o único Salvador de nossas vidas, como Filho de Deus. Eu preciso crer. Mas quando eu creio em Jesus, algo precisa acontecer na minha vida, porque aonde Jesus entra, não tem como ele não ser notado. Amém. Porque ele é luz, e luz não mistura com treva. Quando ele entra, o casamento é restaurado. Quando ele entra, buscamos santidade. Quando ele entra, a luz nos mostra aonde temos brecha, que precisamos mudar. E às vezes é preciso entrar no secreto com o Senhor e ali falar: Senhor, clareia a minha vida para que eu veja aonde eu preciso mudar. Aonde Jesus entra, há o compromisso, não só com a instituição, mas principalmente com Ele. Aonde Jesus entra, a porta é aberta. E se a porta que está aberta for uma porta que não foi Ele que abriu, Ele fecha aquela e abre outra. Mas para isso é preciso crer. Para isso é preciso tomar a sua cruz e o seguir. Não adianta você querer viver grandes coisas para o Senhor se você não está disposto a carregar a sua cruz. Por isso que gigantes nós iremos enfrentar. Vamos enfrentar gigantes, e vai ser cada vez um maior do que o outro. Não pensa que você vai ficar enfrentando anão, não. Você vai enfrentar gigante. Agora, você pode vencer, e deve e vai vencer, pelo nome poderoso do Senhor. Amém. O Salmo de número 20 vai dizer lá que uns confiam em carros e cavalos,
mas nós confiaremos no nome poderoso do Senhor. Amém. E eu agora, vamos abrir aqui um colchete, né? Vamos abrir uma chave aqui. Se a palavra diz que nós devemos confiar no nome poderoso do Senhor, por que que eu dou tanta importância porque o outro fala de mim? Verdade. Por que que eu dou tanta importância porque o cidadão ali que não tem nada de Cristo na vida dele está falando de mim? Eu vi um troço outro dia na internet, achei interessante, guardei para minha vida, porque aquilo foi instrutivo para mim. E era um cara falando lá, meio na piada lá, mas aquilo serviu para mim de instrução. O mundo tem 9 bilhões de pessoas. Aí se tem uma pessoa que fala que não gosta de você, aí você quase morre. Ah, porque o fulano não gosta de mim, porque não me cumprimentou com a paz do Senhor, porque não sei o quê. Mas tem 8 bilhões, 999 milhões, não sei mais quantos mil, que gostam de você. E se metade desse povo não gostar de você, ainda tem metade que gosta. Verdade. E você fica preocupado com o que os outros estão falando de você. Quer ir lá responder, quer ir lá xingar, quer ir lá não sei o quê. Sendo que ao passo disso, meu irmão, vai ser feliz. Tem tanto crente infeliz dentro da igreja. Em vez de viver uma felicidade, chegar no culto alegre, sorridente. Eu sei, irmãos, problemas todos nós temos, luta todos nós temos. Mas quando você bota o pé para dentro da igreja, você vem aqui para cultuar Ele. Amém. Você vem aqui para cultuar o Senhor. Você não vem aqui para chorar pitanga, não. A palavra, pelo menos eu desconheço um texto aqui que vai me dizer isso. Mas eu conheço um texto que fala para mim entrar no secreto com o Senhor. Amém. Entrar no quarto, fechar a porta, falar no secreto. Mas eu desconheço um texto que fala para você ir adorar o Senhor e chegar lá moribundo. Chegar lá todo esculhambado, esquisito. Não. O culto, nós já ensinamos aqui, o culto é o lugar de agradecimento, Amém. de adoração, de aprendizado. O culto é o lugar de comunhão. Salmos 133, se eu não me engano, que vai dizer: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Nós temos situações que, como pastores, nós passamos pela igreja, com a igreja, com irmãos da igreja, que não é aberta a todo mundo. Que não é aberta a todo mundo. Porque não pode se abrir, infelizmente, deveria ser, mas nós não podemos abrir. Por quê? Porque se nós abrirmos algo aqui da vida de alguém, até pedir uma oração, antes de terminar o culto, a praça inteira está sabendo já. Infelizmente isso acontece. Isso não é só aqui não, gente. Certa vez eu estava numa reunião. Eu já acho que eu até contei isso aqui já. Eu estava numa reunião e um determinado pastor falou assim: não, porque se uma ovelha minha procurar outro pastor para poder se aconselhar, isso quer dizer que eu não estou valendo nada como pastor. Mal ele sabia que umas 3 ou 4 já tinha vindo atrás de mim. Você acha que eu estou preocupado se você sair daqui e ir se aconselhar com outro pastor? Não estou não, irmãos. Se é um servo de Deus que tem vida com Deus, o mesmo Espírito que está aqui está lá também. Amém. Eu não tenho problema nenhum com o irmão que visita a igreja, não tenho. Eu gosto que me avisa, por quê? Porque às vezes eu vou descalar para alguma coisa aqui, você não vem, você não me fala nada, e eu fico boiando. E eu acho que se você está nesse aprisco, você tem que dar fruta aqui. Mas eu jamais vou pedir alguém. Nós temos a missionária que prega para o Brasil inteiro aí. Aí ela, outro dia, só foi convidada para pregar no lugar aí, não foi, mano? Fora daqui? A senhora falou aqui na pregação. Uai, aí eu vou impedir a irmã de ir fazer o ID? Quem sou eu para impedir a irmã de fazer o ID? Agora, o que eu quero dizer, irmão, é que nós temos que estar com os nossos pés firmes em Jesus. Sabe por quê?
Porque, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, nós temos pregado um evangelho aqui, de firmeza. Então eu acredito e quero acreditar que as ovelhas desse aprisco aqui não vão aceitar comer qualquer tipo de coisa. Verdade. Eu acredito. Eu tenho visto os irmãos que pregam aqui, e as palavras que têm sido pregadas aqui é alimento sólido. Às vezes, irmãos, você vai achar que o uso e o costume da igreja é muito pesado, mas você pode ter certeza que tem lugar mais pesado do que aqui. Aqui você vai ouvir sempre aquilo que o Senhor quer falar com você, e você tem que começar a ter maturidade espiritual para entender que o pregador ou a pregadora que está aqui, o líder do ministério, a pessoa que louva, a pessoa que tem uma palavra de Deus para você, e ela está aqui atrás desse púlpito com o microfone na mão pregando, ela não prega direcionada a ninguém aqui, ela prega para a igreja. Amém. E a Bíblia vai dizer lá em Apocalipse: aquele que tem, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E quem é a igreja? Nossa. Então, irmãos, não fica pensando que tem algo direcionado aqui não, porque não tem não. Amém. Não tem não. O que é direcionado para determinada pessoa vai ser falado para ela no particular. No particular. Vamos amadurecer mais. Nós precisamos amadurecer mais. Nós precisamos estar alicerçados na rocha que é Cristo. A palavra vai dizer: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Ou seja, a luta vem, mas o livramento do Senhor também vem. Amém. Agora, temos também que ter maturidade para entender uma coisa. E nós precisamos entender isso. Isso serve para mim, serve para todos nós aqui. Se eu tenho algo na minha vida que é uma fraqueza minha, eu não posso ficar brincando com a minha fraqueza, achando que o Senhor vai me dar livramento toda hora. Lá no livro de Gênesis a palavra vai dizer o quê? Eis que o pecado bate à porta do seu coração, cabe a você dominá-lo. Se eu tenho um problema, vamos dar um exemplo, eu gosto de contar uma mentirinha, eu tenho que vigiar, porque uma mentirinha e um mentirão para Deus é a mesma coisa. Pecado para Deus só existe um diferenciado: blasfêmia contra o Espírito Santo. O resto é tudo pecado igual. E a Bíblia vai te dizer lá, né, lá em Apocalipse, lá de fora ficaram os cães, de fora ficaram isso, ficaram aquilo, aquilo outro. Por quê? Porque o céu é lugar de santidade. Sem santidade você não verá a Deus. Agora, santidade, aonde eu conquisto santidade? É aqui. Eu não vou conquistar a santidade lá no céu. Santidade, a conquista é aqui. Verdade. Buscando a estatura do varão perfeito, que é Jesus. Se ele conseguiu, e ele mesmo falou que nós faríamos obras iguais ou maiores do que ele, por que eu me coloco numa posição de vitimismo? Por que eu me coloco numa posição, eu não consigo, ó céus, ó vida, igual aquela hiena lá do Unibanco, da propaganda? Por que eu me coloco numa posição de vitimismo? É lógico que para uns você vai conseguir se livrar mais fácil. Você tem uns que tem mais força do que eu, tem sim. Mas todos nós temos uma medida de fé. E muitas coisas não acontecem na tua vida porque você não usa a medida de fé. Eu me lembro que quando eu tomava uns gorosópolis, né? Tomava uns golos. Foram anos
anos bebendo, praticamente todo dia. Mas um dia eu cheguei no ponto de pregação lá em Itapiratinga e falei: Senhor, é tudo ou nada. Ou o Senhor me livra desse troço hoje, ou eu morro desse trem. Porque eu gosto, satisfaz a minha carne, e eu gosto de uma cerveja gelada mesmo. E naquele dia, o Senhor tirou de mim a bebida. Amém. Naquele dia, não foi 2 dias depois não. Aí eu lembro que quando eu mudei para cá em 2014, o dia que eu mudei para cá foi o dia que o Brasil perdeu de 7-1, né? Eu comprei 2 latinhas de cerveja sem álcool, fui fazer um teste, vamos ver mesmo, né, se eu parei mesmo. Na hora que eu dei uma golada aqui do jeito que foi, voltou igual criança, golfei lá no Iudo. Brutal. Falei, Deus realmente me libertou. Agora ele não pode fazer isso com a tua língua, ele não pode fazer isso com o cigarro, ele não pode fazer isso com a droga, ele não pode fazer isso com a prostituição, ele não pode, claro que pode. Mas você precisa ter maturidade para entender que o que Deus tira, Ele vai encher, Ele não vai colocar vinho novo em odres velhos. Então você tem que saber uma coisa, meu irmão: a partir do momento que você aceitou Jesus, você vai ser amassado, você vai ser levado no fogo, você vai ser pintado de novo. Por quê? Porque você vai ser cheio de algo muito melhor do que o vinho. Amém. Que é o azeite. Não tem como o Senhor chegar na tua vida e simplesmente derrubar tudo lá. Não dá. Por quê? Porque tem brechas aí. E o que Ele colocar vai vazar. E nós temos que entender esse processo de Deus. Tem um problema sério com essa palavra processo, misericórdia. Tem sangue de Jesus, sabe, né? Sangue de Jesus. Tem uns aí que acham que processo não tem fim. É a mesma coisa de dizer que o deserto não tem fim, véio. Eu entro no deserto, nunca mais saio dentro, está amarrado em nome de Jesus, véio. Processo tem começo, meio e fim. O começo é doloroso, o meio começa a aliviar, mas quando você sai lá na frente, tu canta o hino da vitória. Canta lá, ninguém vai viver totalmente só lá no deserto, não, irmãos. Jesus ficou lá 40 dias e 40 noites lá ele foi tentado, foi isso, foi aquilo. Tem uns que falam que o deserto é a escola, é a faculdade do crente, é não sei mais o que. Eu pensava assim também. Hoje eu não penso não. Deserto é lugar de intimidade. Amém. Deserto é lugar que você vai orar mais. Deserto é lugar que você vai jejuar mais. Deserto é lugar que você vai ter experiência com o Senhor. Eu achava que não, o deserto é lugar de faculdade do crente, né? Não, irmãos. Deserto é lugar da intimidade. O povo de Israel, o povo hebreu, quando ele sai lá do Egito, que eles começam a entrar para dentro do deserto lá, eles querem voltar para o Egito para ser escravo, para comer cebola. Quantos crentes aqui querem voltar para o mundo de novo, para comer cebola lá no mundo? Nossa, que... Ô, gente, nós temos quantos anos de casado, né? 12, né? 12 de casado e 10 que eu não bebo. Até o 5º ano, mais ou menos, quantas vezes eu acordei com gosto de cerveja na boca? O diabo fez de tudo para fazer eu andar para trás. E eu segurei a onda, pela misericórdia do Senhor. Porque se eu não seguro a onda, eu não estaria aqui hoje, irmãos. E eu tenho a plena convicção e certeza que se eu beber um gole de cerveja, Boteiros fica pequeno para mim. Eu fecho esses barcos. Eu tenho essa consciência. Você precisa ter consciência e entender que nós não podemos brincar com as nossas fraquezas. Amém. Quando você começa a brincar com a sua fraqueza, você já caiu. Você não vai cair, você já caiu.
Sabe por quê? Porque na hora que você sai daqui, você vai lá para São Paulo, ninguém vai me ver. Sentar no barzinho que ninguém tá vendo mesmo. Vou ficar 3 dias para cá, vou tomar uma cerveja, chegar lá, não vou ter bafo, não vou ter nada. Mas ele tá vendo. Não, eu tô tranquilo. Meu problema é na área sexual, então eu tô tranquilo, eu seguro a minha onda. Aí você vai lá no Rio de Janeiro, vai passar uns dias lá no Rio de Janeiro, na praia. Chega lá, vem com as mulheres de fio dental, vê aqueles homens lá musculosos, né? Zoião cresce. Brinca com a tua carne pra você ver. Brinca pra você ver onde é que você vai parar. O seu segundo estágio será pior do que o primeiro. Assim como a palavra de Deus fala que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, se você cai, o seu segundo estágio é muito pior do que o primeiro. E para voltar a Jesus, quantos desviados nós conhecemos que estão aí, e qual que é a palavra de regra deles? Eu não tenho força para voltar. Quem já ouviu isso aí? Eu não tenho força para voltar. Eu não tenho força para voltar. Um dia eu volto. Tô fraco, eu igual a galinha da Angola. Tô fraco. Mas o que mais me chama a atenção é que tem gente que está sempre fraco. Ele está sempre fraco. E aí nós vamos esbarrar naquilo que nós pregamos aqui domingo passado, no tocar na ceia de modo indigno, naquilo de não renunciar. Irmãos, eu tenho pregado aqui há 4 anos, e eu tenho falado a mesma coisa, o tempo todo eu tenho falado. Não adianta você ter 200 mil membros, se você não é capaz de saber quem é quem, se você não é capaz de ensinar, se você não é capaz de cuidar, de conhecer pelo nome. O pastor, o apóstolo, o bispo, ele precisa conhecer os seus liderados, porque senão a outra voz chama e a ovelha vai. Ovelha não precisa de cabresto, ela precisa conhecer a voz do seu pastor. Quantas vezes vocês já ouviram de mim? Eu não prego ninguém aqui. Fica quem quer, porque eu tenho esse entendimento. O pastor Fernando, um certo dia, ele conversando comigo, eu falando para ele, às vezes eu fico preocupado com as pessoas. Passa um povo pela igreja, daqui a pouco sai, vem outro povo e tal. Ele virou para mim e falou assim: meu irmão, você não tem que preocupar com isso não, porque você é como se fosse um condutor de ônibus. Vai ter gente que vai descer, vai ter gente que vai subir, o importante é chegar no final. Amém. Tem gente que, infelizmente, irmãos, não está preparado para essa conversa. Tem gente que não está preparado para ouvir a verdade, irmãos. Tem gente que não quer ouvir a verdade, e tem uns que não estão preparados para essa conversa. E ano passado, né, o tema das mulheres foi primeiro em mim, depois através de mim. O que tem saído através de você? Que crente você tem sido? Que servo de Deus você tem sido? Você tem sido um utensílio de ouro e de prata, ou você tem sido um utensílio de desonra na casa do Senhor? Nem todo mundo, irmãos, vai ser um utensílio de honra. Infelizmente vão ter aqueles que vão ser um utensílio de desonra. E desonra não é só desonrar a placa da igreja como instituição, não. É desonrar o nome do Senhor. Amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro mandamento, né? Mas tem gente que ama tudo quanto é coisa antes de Deus. A isso damos o nome de idolatria. Enquanto eu estava aqui sentado nessa cadeira hoje de dia,
tinha acabado de limpar a igreja, estava sentado aqui, sozinho. A gente para e olha para a nave da igreja vazia, e a gente lembra lá quando começamos, lá quando o Senhor foi falando ao nosso coração. Eu tinha todo um projeto de vida em 2017. Vou aposentar, vou morar no litoral, vou fazer parte de uma igrejinha, vou ficar sentadinho lá, se precisar de mim eu estou lá. Era o meu plano, mas não era o plano de Deus. Era o plano que eu tinha. Quantos aqui fizeram planos disso, daquilo? Não, eu com 40 anos eu vou ter a minha casa própria, vou ter o meu carro, vou estar com um plano de previdência privada pago, vou aposentar bem. Antigamente, né, os pessoal mais antigo aí lembra, né? Não, eu vou pagar a contribuição sobre 10 salários, aí quando eu aposentar, vou aposentar com 10 salários. Acabou isso, irmãos. Não tem mais isso. Você pode pagar sobre 100 salários, quando você vai aposentar é um salário mínimo e olha lá. Quantas pessoas fizeram projetos e planos humanos, mas não perguntaram para o Senhor se esse era o plano do Senhor? E aí ele esquece da oração do Pai Nosso quando fala: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E talvez a tua vida está amarrada, talvez a tua vida não vai para frente, talvez você continue aí todo enrolado porque você quer que seja feita a tua vontade ao invés da vontade do Senhor. E aí, meu irmão, não vai, não flui, não flui, não flui. Primeiro você precisa estar no centro da vontade de Deus, para que as coisas aconteçam na sua casa, para que as coisas aconteçam na sua vida. O Senhor é bom o tempo todo. O tempo todo Ele é bom, mas Ele é justo também. Às vezes nós olhamos para a prosperidade do ímpio e perguntamos: por que não eu? Eu não sei, teve um dia que eu falei isso para algumas pessoas aqui. Às vezes você fica tão preocupado com Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus movimenta as águas, Deus faz não sei o que, tá, beleza. Olha Moisés, e vamos encerrar por aqui. Moisés era príncipe, Moisés era nada, Moisés não era nada. Foi jogado no rio lá para descer por água abaixo. Aí quem está tomando banho lá no rio? A filha do faraó. Pega ele lá, dá para a mãe de Moisés, Joquebede, cuidar dele. Depois ela vai e manda buscar ele. Ele é preparado lá para ser o príncipe do Egito. Fica lá até 40 anos e tal. Só que aí ele vê lá uma briga e tal e acaba matando o egípcio lá. Aí ele foge. Fica mais 40 anos lá sendo pastor de ovelha. Foi aprender a ser pastor de ovelha. Um dia o Senhor fala com ele na sarça ardente lá. Quando ele vai pisar, opa! Tira a sandália dos teus pés. Esse lugar aqui é santo. Amém. Tu vai fazer isso, isso, isso para mim. Senhor, mas eu sou gado. Mas tu vai fazer isso, isso, isso. Ah, mas eu não sei falar. Mas tu vai fazer isso, isso. Ah, mas eu não sei o que. Aí o Senhor pega, né, e dá aqueles 5 minutos de 5 segundos de só aquela pedala Robin, né? Chama teu irmão lá, ele vai com você e ele falará através de você. Amém. Aí vai os dois. Aí começa o calvário de Moisés, né? Ele vai lidar com um povo de cerviz dura, um povo que acostumou a ser escravo, um povo que não estava preparado para a liberdade, um povo que achava que era isso, era aquilo. Qualquer coisinha, o menor que seja, eles faziam uma tempestade num copo d'água. Mas Deus, pela fidelidade a Moisés, vai lá e abre o mar vermelho, eles passam a pé seco. Eles com fome lá, cai o maná do céu. E Deus é tão bom que Deus falou: não guarda não, porque outro dia vai ter bicho nesse trem aí. Não guarda não, só no final de semana Deus pediu. Aí vai lá dar o maná. Aí um dia eles estão com passeio lá, eles fazem tanta raiva em Moisés, que Moisés dá uma cacetada
na pedra e sai água. Moisés poderia ter feito isso, mas Moisés estava nervoso e fez isso. E ali o Senhor não permite ele entrar na terra prometida. Por causa de quem? Tá do povo. Então eu quero te dizer uma coisa: em tudo isso que aconteceu, por lutas, e depois Jetro chega e fala: Moisés, não dá para você conduzir sozinho, você precisa de ter alguém aqui. Aí 10 pega 100, 100 pega 1000, e vem as coisas mais difíceis para você resolver, e vão acontecendo uma opção de coisas. Mas nessa história toda havia alguém que estava sendo preparado para suceder Moisés. Quem? Josué. Estava sendo preparado para suceder Moisés. Tanto que quando Moisés é levado pelo Senhor até aquele monte lá e morre por lá, e só o Senhor sabe onde é que está o corpo de Moisés, quem estava com ele era Josué, aguardando. Então eu quero dizer o seguinte: não adianta você querer colocar a tua vontade na frente. Deus pode te dar toda uma Deus pode te dar todas as estratégias. Se você não seguir, tu arrebenta a cara lá na frente. Então, meus irmãos, a palavra é essa nessa noite. A luta vem, a dificuldade vem, mas a palavra rema que eu quero deixar para você nessa noite é simples e pura e objetiva: não brinca com o teu adversário, porque não brinca de ser diabo. Ele levanta todos os dias, com o único intento de fazer pecar, de apresentar pratos para você pecar. Sempre ele vai fazer isso, desde lá da fundação do mundo, lá que ele está fazendo isso aí. Fez com Adão e Eva, fez com a geração de Nimrod, fez depois com a geração de Noé, o povo lá antes da arca. Depois vai para Sodoma e Gomorra, destrói tudo, e por aí vai. Depois nasce Jesus, faz Herodes matar as crianças, tudo. Imagina o coração do homem que manda matar todas as crianças com menos de 2 anos. E isso não foi uma vez só não, foi lá no Egito também. Ah, mas isso aí você está falando do Velho Testamento, então vamos para o Novo. No Holocausto, o diabo tentou acabar com o povo judeu. 6 milhões de judeus mortos, quase que dizima o povo judeu inteiro. Um homem, Hitler. Ah, mas você está falando de 50 anos atrás. Vamos para hoje. Nós já vamos aí para acho que 2 ou 3 anos de uma guerra que está acontecendo lá na Rússia. E tudo isso predito aqui. Verdade. Então quando nós voltamos para a palavra, a gente vai vendo o que está acontecendo. Mas se eu não for para a palavra, eu fico boiando aí. Não sei nem do que o apóstolo está falando. Gente, não brinca de ser crente. Amém. Não brinque. Chega na casa do Senhor para adorar, para cultuar, para ter comunhão uns com os outros. Talvez o que uma pessoa precisa é de um abraço. Talvez o que a pessoa precisa é de uma palavra de carinho. Mas talvez também o que uma pessoa precisa é de ouvir a verdade. Amém. A verdade. Tem gente que não gosta de ouvir a verdade. Por quê? Porque a verdade escancara aquilo que você está errado. Amém? Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Dê um glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Graças a Deus. Amém.